Pergunta básica. Por isso que eu falo que terapia é excelente, porque te ensina a fazer perguntas. A pergunta certa. Não é uma pergunta que vai te causar um caos, mais problemas ainda. Então, e tem mais. Você está falando com a pessoa que você ama. Você pode falar o que você quiser, mas fale com tranquilidade, com amor. De maneira correta, né? Eu falo muito isso. Você pode falar tudo o que você quiser. Mas de uma maneira certa, correta. Eu também bato nessa tecla. Eu acho que tem que saber. Saiba falar. Eu falo muito isso. Você pode. É mais ou menos igual uma pauta jornalística, né? Eu acho que é mais ou menos assim. Eu posso ir aqui, detonar o prefeito, falar tudo o que eu penso dele, o que ele não faz para a cidade, mas eu vou falar de uma forma tão elegante que pior. Eu vou falar. É até melhor. Eu vou falar de uma forma tão elegante, né? Do jeito que ele está fazendo, que eu vou trazer o prefeito. Até que o prefeito, você precisa ver o que está acontecendo. Então, eu falo que você tem dois, até a mídia, a imprensa, mais ou menos, você tem um jeito de falar. Mais importante do que a aparência, do que a sedução, do que a academia, é cuidar da sua saúde sexual. E a nossa saúde sexual não é apenas, né, o tesão lá na hora. Se eu tenho tesão, tá tudo bem? Não. É a conexão com o seu parceiro, né? A conexão consigo mesmo, né, Tati? Tem que estar bem consigo mesmo. Senão, exatamente. Gente... Se eu não lutar pelos meus sonhos, eu vou lutar pelos sonhos de alguém e o meu vai estar engavetado. Pessoal, então lutem pelos seus sonhos. O dia é hoje e a palavra é agora. Então a gente precisa acreditar. Eu estou aqui porque todos os dias eu tenho tido obstáculos e eu decido acreditar. Eu decido levantar e lutar um pouco mais. Todos os dias são nãos, nãos, nãos. E então todos os nãos eu vou ouvindo os nãos e vou seguindo, abrindo eu mesmo. Eu vou abrir uma porta do sim. Porque eu acho que, né, vamos começar aí um pouquinho do começo, mas assim, eu descobri um câncer no abdômen, né, com 32 anos, e quando eu descobri estava do tamanho de uma laranja já, descobri por um sintoma clínico aí de uma infecção urinária, uma coisa... Sim. E eu lembro que quando eu fiquei doente, uma das coisas que eu perguntei para os médicos, tá, mas e quando que eu vou poder ter filho? Como se fosse como se eu tivesse numa ilusão de que o importante ali não era o tratamento, se eu ia ter cura ou não, era quando eu ia poder ser mãe. Mas por conta desse desejo, veio a força, veio a vontade. Porque você cuidar de uma pessoa, como eu falo, assim, o meu marido nessa época, né, o Vanderlei, ele foi... Maravilhoso, viu? Ele até raspou tudo, o cabelinho junto comigo. Eu faço as meninas cantar as músicas sem elas saberem. Eu abaixo às vezes o som e falo, continua! E elas... Daí eu obrigo elas a cantarem. Até você vai fazer a pergunta, mas eu já vou... Não, vai falar. Eu acho que até essa questão da sensualidade, né, Tati? Claro que o nosso podcast não tem como não falar sobre sexualidade. Claro. As mulheres, às vezes, nós temos medo de ser sensuais. Liberdade sem culpa. Então, assim, eu dava ele, saía pelo nariz. E aquela coisa toda, né? Ele sufocava, mamava, sufocava. E nesse decorrer todo foi aparecendo, né? As questões dele, a gente tem o diagnóstico todo fechado. E fora a dificuldade, né? Que eu enfrentei nesse percurso todo perante aí 8 anos. Só que é uma questão, igual você perguntou, como foi? Até então, sem saber, eu já estava preparada. Né? Na marra, né? Eu de mãe. Nossa, na marra eu tive que estar preparada, porque querendo ou não, mais cedo ou mais tarde já vinha um diagnóstico, né? E aí, tanto que o diagnóstico dele veio tarde, mas eu, como mãe, sempre bati o pé firme, tanto com a rede, né, da cidade onde eu moro, sempre bati. Falei, ele tem o autismo sim, ele tem algum problema mais cognitivo que precisa ser investigado. E nesse intuito a gente foi buscando, né? E até onde que a gente chegou com o diagnóstico dele, do TEA, do TDAH e da síndrome rara. Também é bom porque a atividade física, ela previne o câncer, né? Também. Ela previne o câncer. Tá Um hábito saudável, né, Tati? Alimentação adequada, né? Atividade física, você ter contato com a natureza, né? Evitar as coisas como consumo de álcool, drogas, né? Mas, assim, são umas coisas, né, que... desnecessárias, né? Que se a gente for pensar, né, na questão de saúde, né? São coisas que só vêm atrapalhar, né? E acredita que é possível melhorar. É possível. Vai sempre haver uma manhã, sempre vai nascer o sol. Hoje está chovendo, está escuro, hoje deu tudo errado. Meu chefe, meu trânsito, meu pneu furou. Pode melhorar. Acredita. É isso. Água oxigena o cérebro. Não é só quando tá com sede. A água hidrata a pele, não é só quando tá com sede. Água de coco também. Água de coco é sensacional. Sensacional. É um hidratante natural sensacional. Eu tomo muita água de coco. Olha, tem dia que eu acordo 3h30 da manhã,
trabalho até às 17, 18 horas. Vou dormir 8h30, 9 horas da noite. Quando é 3h30 eu tô acordada. E não tenho preguiça. E tô com 62 anos. Então fica pro jovem sair, viu? Olha aí, jovens, ela tá com O 60 jovem, aí, às vezes três. reclama, ai, tem que estudar, tem que fazer isso. Reclama, não. Trabalha 18 horas, que eu já trabalhei muitas vezes 18 horas e tô feliz da vida. É assim que eu conquistei minhas coisas. E se tiver que trabalhar 18 horas, até meus 70 anos, eu vou trabalhar, que eu sei que eu não vou, mas eu vou trabalhar. Porque eu tenho muita força de vontade. Então, não reclame. Ai, trabalhei 8 horas e tenho que dormir, que o pessoal pensa em dormir. Ai, vou dormir cedo, não quer estudar. Gente, estuda. De repente, esse diagnóstico tá passando por isso, ajuda na prática, gente. Não é falando, não é frase pronta, não. Vai lá, visita no hospital, né? Dá um banho na pessoa, leva uma flor, um presente, fica do lado. É isso que nós seres humanos precisamos, né? De alguém do nosso lado, que nos ajude, que nos ampare, porque o amor vence tudo. Gostaria que, para finalizar, vocês deixassem, né, a Jennifer, né, nossa doutora Joyce, uma mensagem motivacional para a galera aí, se ama mais, né, galera que sofre aí com a baixa estima. O que eu tenho para falar para todas vocês é assim, mulheres maravilhosas, divas e merecedoras do mundo, se amem em primeiro lugar, porque o primeiro mandamento de Deus, né, diz muito isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você não se amar, você nunca vai amar ninguém. Você vai ser incapaz de amar se você não se amar. E segunda coisa muito importante, descubram quem vocês são e o que vocês vieram fazer nessa terra. Tô aqui, aprendi que moda não é para ser um gesso na nossa vida, é para ser liberdade. Então eu procuro influenciar isso lá. Como que ele era, o seu cabelo? Cacheadaço. Gente, eu tinha um cabelo e hoje tá na moda, né? cacheado. Sim. Eu falei, eu queria viver essa época de agora, lá atrás, mas tudo bem. Eu alisei e estraguei 80% do meu cabelo. E aí, o que eu precisei fazer? Eu precisei me reinventar. Mas não adianta também você, vou comer só salada todo dia, um exemplo, né? E não consultar um nutricionista. Certo. Por quê? Porque às vezes você pode ficar com anemia, né? Ficar sem comer alguns, por exemplo, uma raiz, né? Que é importante repor, ferro, enfim. Existem nutrientes que o corpo precisa que não estão presentes na salada, estão presentes nas fontes de proteína e no carboidrato. Então, mulherada, não é só salada, hein? Pelo amor de Deus. Isso. Quanto mais cores no prato, mais saúde, mais nutrientes. E um pouquinho de raiz também. Exatamente. E a água, nunca esquecer. A água é um alimento também e ela leva os nutrientes para as células. Falo para eles, olha, que criança você já viu. O meu filho e a minha filha, desde pequenininho eu trabalho com isso, mas tem criança que não come ovo, não come carne, não come verdura, frutas, então não. É complicado. Não come, então eu faço palestra para as mães e para as crianças. Eu falo, vocês têm que ir junto com os pais, porque quem prepara a comida são os pais. Um lado bom. E pensa assim também, Tati, as pessoas são diferentes, nós somos seres individuais. Cada um foi criado de um jeito, cada um foi, né? Nós não somos obrigados a ser exatamente igual ao que foi fulano, ciclano, a influência. Eu falo que o 8 de março pra mim, Tati, só pra eu finalizar aqui com você, é uma data muito importante. Eu falo que eu sinto o 8 de março mais importante que o dia do meu aniversário. Por mais que seja até estranho, pela luta. Muitas pessoas não sabem porque que 8 de março a gente para refletir, né? Mas mais de 100 mulheres morreram queimadas dentro de uma fábrica têxtil em Nova York porque elas foram buscar o direito delas, que é o nosso também. Então isso me deixa pensativa de quantas mulheres deixaram seus filhos, deixaram suas histórias, deixaram suas casas, porque elas foram buscar algo melhor. E aí a gente para pra pensar quantas vezes nós também nos deixamos queimar as nossas histórias, os nossos sonhos, nossos metas, objetivos, porque alguém vem e joga um balde de água fria na gente e a gente acredita. Então eu preciso entender que nós somos o resultado da nossa escolha, não do que nós vivemos. É como a Sil falou, eu complemento, a minha história é uma história de desafios, a da Sil é de desafios, a sua, Tati, com certeza também é. E se a gente ficar voltando no passado, a gente não vai viver o nosso futuro. E você não é resultado do seu passado, mas é resultado das suas escolhas daqui pra frente. Mas existe essa movimentação que nós fazemos de ir em templos, de ir em palestras no plano espiritual. Por que existe essas viagens astrais? Para nos alimentar de energia inspiradora. Tenha paciência, porque muita gente joga areia, tá? Não dê entrevista à toa para qualquer chimpanzé que aparecer na sua frente, tá? Porque hoje, se você tiver algum projeto e você ficar abrindo a boca aí, não adianta, não vai para frente. Então tome cuidado. Não gosto de, por exemplo, meu filho não gostava de tomate. Tomate tem bastante nutrientes.
Eu picava, tirava a semente, a casca, picava bem batidinho e inseria ali no feijão, no arroz. A mãe tem que trabalhar ali com a sua criatividade, mas inserindo. E no mercado, procurar não comprar coisas que não são saudáveis, procurar ensinar a criança desde pequenininho o porquê comer alimentos naturais, saudáveis, não comer alguns e comer mais outros, né? Para que tenha mais saúde, para que o fôlego melhore, para que a pele fique melhor, o cabelo, o alimento incide em tudo, na nossa beleza, na nossa saúde física, mental. Então a gente tem que ter ali a criatividade como mãe, inserindo esses alimentos. Fazer a criança experimentar na brincadeira, ou fazer um doce, colocar aquele alimento. O que eu tenho para falar aqui, se você está desanimado, você tem uma empresa que já não sabe mais o que fazer com ela, senta um minutinho, não vai tirar um cochilo, acorda e vai resolver. Exato. Que é uma cachoeira, aquela energia, aquela água, né, imparável. Aqui, na verdade, parece uma ampulheta, né, ó, vindo de cima, descendo abaixo. Então, fala sobre um fluxo contínuo, tá, de leveza, de purificação, tá, uma carta que fala sobre purificação, sobre você receber intuição e informações do alto e ter a habilidade também de se desprender daquilo que não é contribuição para sua vida. Essa carta saiu para você para te lembrar de que essa energia está à sua disposição. Tá bom? Eu sei que você não fez uma pergunta para você, mas você está recebendo presente por perguntar aqui pra gente. Suava muito, eu acho que minha pressão até baixava, eu ficava tão nervosa. E eu fazia. O cachorro. Eu era muito nervosa. E aí eu começava em cima da máquina de lavar da minha mãe. Eu colocava um plástico e começava ali. Eu dava o banho, depois eu secava e fazia uma pausa muito feia. A minha mãe apoiou muito, mãe, beijo. Porque as caixas já ficavam só pela misericórdia. Mas assim, eu fui indo ali. E aí depois eu consegui. Aonde a gente mora não é tão ruim, é um bairro muito, muito gostoso que tá crescendo. Então, assim, eu como a área do banho e tosa, não precisa ser algo tão visto de cara assim, né? Ainda não coloquei ração, essas coisas, pra ter uma visibilidade de venda maior. Mas o banho e tosa, no caso, ele é totalmente separado e era onde eu morava com o meu menino. Então, assim, eu já tinha construído 2 cômodos, um banheiro. Só um espaço pra começar e dar banho. E aí eu comecei ali, eu não tinha pintado, não tinha nada. E aí agora eu comecei a fazer reforma. Graças a Deus começou já a andar. Gente, eu aceito um patrocínio pra tirar minhas pés de galinha, tá? Porque a câmera do Praia tá tão boa que eu tô vendo aqui que tá vendo. Vamos lá, Praia! Passa um tempo, a tia morre. Isso são os chamados avisos. E tem os sonhos simbólicos, que também podem ser avisos. Eu, por exemplo, eu tenho uma coisa comigo. Eu não gosto de sonhar com rato. Porque eu sonho com rato é roubo. Porque o meu inconsciente... Será que é porque você já não batizou na sua mente que você sonha com rato Era roubo isso que eu ia te e falar. você vai ser roubado? Mandar um abraço pra Fernanda. Um beijo pra Cassaela. É mais é importante. Um beijo pra Cassaela. Alane Batista. Eu não, agora que eu tô empolguei aqui, ó. Um beijo pra Cassaela, um beijo pro Timaia. Eu fiz com medo. Eu fiz com medo. Eu me mandei embora com medo, cheia de conta pra pagar, e ela me mandou embora e entrei lá, gastei o dinheiro de pagar as minhas contas. Assim, meu Deus. Ainda bem que você tem santo forte. Nossa, eu falei, vai dar certo e investir, deu certo e, cara, só hoje vai. Você gasta muito mais. Gasto muito mais, ganho muito mais. Papo prédio, né? Vamos mudar do assunto. Gente, a vida é curta demais, gente. Só vai, só enfia a cara. Eu falo isso porque, assim, eu me Você sinto uma passou por menina. isso, né? Você renasceu, praticamente. E assim, eu me sinto uma menina, eu sou uma menina, mas hoje eu me olho na frente do espelho e eu vejo, assim, que eu sou uma mulher. Não pode chamar de tia. Pode chamar de tia. Pode chamar de tia, tiazinha, pode. Eu acho que, na verdade, a idade tá dentro de cada pessoa. Tem muitas pessoas que são jovens com uma mente muito envelhecida. E, assim, quanto mais você se cuida e cuida da sua mente e do seu corpo, eu acho que vai deixando a gente cada vez mais livre desses pensamentos, porque a vida é um sopro, como você falou, passa muito rápido, né? Porque tem muitos que falam, eu sei fazer, faço e aconteço. Aí chega na hora, a gente dá toda a liberdade para fazer, aí chega na hora, não faz nada. O dedo batom. Se eu estiver triste, passo batom vermelho. Acabou? Levanta e vai. Não empreste sua moto pra ninguém. Ah, outra coisa. Isso é coisa que não se empresta. Ana Luísa, que meu tio não te ouça. Galera que está acompanhando aqui no YouTube, quero agradecer também a audiência da galera da CBTV, mais de 8 milhões de usuários, telespectadores aí pro norte do Brasil.
muito legal, né? afobada, né? A mulher hoje tá muito afobada. Eu trabalho, eu sustento tudo. É bonito você ser, né? Você ser a dona da casa, você ser independente, você tomar a frente, você conseguir resolver as coisas, mas não dá espaço pro marido. Aí o que o marido faz? Ele fica lá, né? Assistindo TV. Se acomoda, né? Com certeza. Então, meninas, vamos deixar os homens aí arrastar a cadeira pra gente sentar. Abrir a porta do Homens quarto, também, por favor, falam bom dia, boa tarde, no meio do dia, no meio da noite. Chama, você tá 10 segundos pra você. Oi, estou com saudade. Acabou, é 10 segundos. Não tive tempo. Foi corrido. Eu fico imaginando a pessoa falar, foi corrido. Eu imagino ela correndo, com o celular na mão, correndo. Não consegue responder. Como assim, bispa? Eu vou tomar o banho, eu vou tomar um banho correndo. Ela é por último. Eu vou comer alguma coisa, eu vou comer correndo, né? E aí eu digo assim, quando você for fazer algo pra você, faça com excelência também. Você merece. Toma um banho, sabe? Tranquila. Sente a água, sabe? Toma aquele banho pra relaxar mesmo, pra você dizer, não, olha, eu fiz, o dia todo eu trabalhei, o dia todo eu cuidei de pessoas, né? Cuidei dali o que foi de mim designado, mas agora eu vou cuidar de mim. Então eu vou tomar aquele banho, né? Sabe, eu vou agora comer, eu vou descansar. Vou dar um exemplo, tá? Teve um jovem que, antes dele chegar no nosso ministério, a mãe chegou primeiro, né? E explicou pra mim o propósito, que ele estava ficando muito dentro de casa, muito no computador, né? E ali ele não tinha muito assim, como falar, uma parte social com o pessoal, né? Ele preferia mais se ausentar. E isso é um dos pontos que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você percebe que nem eu tenho um filho de 14 anos, né? Mas eu vejo que os jovens, e aí esse jovem, quando ele foi, né, na igreja, né, ali conhecer a igreja, os outros jovens abraçaram ele, né, os outros jovens deu importância pra ele, e ali ele começou a estar indo aos poucos aos cultos, e aí começou a entender que também a parte de contato físico e não só virtual, entendeu? Fazia bem pra ele. Essa parte é uma das partes mais difíceis, e a parte de aparecer. Eu acho que isso não só pra mim, como pras meninas. Ainda é um desafio pra vocês. Ainda é um vocês. desafio. Tanto que pra participar aqui, eu vim tremendo. Imagina, você fala super bem, uma mulher maravilhosa. É muito, assim, é você se expor, né? Assim, eu que tava acostumada a ficar lá quietinha no meu canto, fazendo a minha arte sem ninguém me ver. E hoje... Mas é gostoso. Você não tá expondo a sua vida pessoal, você está expondo a tua arte. Então, acho que a gente tem que pensar assim, né, galera? Vamos expor o nosso produto, o nosso serviço, né? Mostrar para as pessoas que nós temos de bom. As pessoas têm que saber, principalmente hoje que é tudo online, virtual. Sim. Então, as pessoas gostam de conexões. Inclusive, acho que o maior... Acho não, né? Acho que o maior marketing de hoje, a maior estratégia de marketing é a conexão pessoal, eu acho. Mesmo tendo a inteligência artificial, a tecnologia, as pessoas buscam cada vez mais a conexão pessoal. Demorei muito tempo muito tempo mesmo, tá? Sim. Pra eu chegar no patamar que eu estou hoje. Ainda não cheguei nesse inteligência patamar. emocional tá tudo bem, da minha inteligência espiritual estar bem. Porque isso, gente, é trabalhar a inteligência emocional e espiritual. E entender que, gente, a morte é uma certeza. Eu preciso ficar pensando nela? Não, eu preciso viver hoje. Pra que eu não me arrependa do que eu deixei de viver lá atrás. Porque hoje a gente tá vivendo, muitas pessoas, eu não sei você, mas eu estou. Hoje eu estou vivendo aquilo que lá atrás era um sonho. E se eu ficar pensando no próximo sonho, eu esqueço de viver o de agora. Percebe? E a gente faz muito isso. Né? Tudo realmente está disposto a se desprender de você. Então use a energia da alegria e do riso para prosperarem, para serem mais leves. Isso é uma baita de uma dica. Não tô falando, a Tati Riso é uma mestra em muitas áreas, gente. É sim, super. Eu não sabia, mas isso é uma prática fantástica, Tati. Por isso que eu administro melhor os conflitos, por isso que eu vou ter mais resultados, porque eu não vou ser direcionado só porque eu acho que é a minha verdade. Então, o empresário, ele precisa entender de comportamento, né? Ele precisa entender de perfil comportamental, ele precisa ter uma inteligência relacional com as pessoas, ele precisa fazer uma boa gestão ali de pessoas, para que ele desempenhe muito melhor o papel dele. Você faz com amor, né? Com amor, E parece que quem cozinha, assim... Não sei se isso é verdade. Falam que quando a pessoa cozinha, né, mexe com o alimento sagrado, né? Você vai colocar pra dentro. Tem vergonha de ir à praia, usar um biquíni, de repente uma roupa mais curta? Muitas mulheres fazendo terapia, tem muitas mulheres que não fazem terapias, mas estão lá com essa questão grande que é a celulite, né? Inclusive eu tenho uma paciente aí que marcou bastante a gente, uma paciente que é do Rio de Janeiro, mas ela trabalha em São Paulo e ela fazia terapia, uma baita coincidência, ela fazia terapia com uma terapeuta que trabalha na nossa clínica em Atibaia. E ela fazia terapia
principalmente por conta da celulite. Era uma pessoa que já não tinha vida social há muito tempo, né? Ela não frequentava praia, imagina, carioca não frequenta praia, não tinha vida social em piscina, com amigos, em churrasco, essas coisas, academia era só com blusas compridas, porque marcava na LED, ela realmente tinha celulites importantes, mas a autoestima dela, bagunçada, era uma pessoa que realmente ela estava infeliz por conta disso. Então a gente respeitar, mas você sabe, por exemplo, agora aqui, eu olho pra Joyce, eu acho ela maravilhosa, né? Mas eu não me encaixo numa roupa dessa. E eu não consigo botar um salto desse andar, você percebe? Lamentavelmente, caímos, mas é muito mais sobre como levantamos. Muito mais. Então eu acredito que nós mulheres podemos muito mais. E não deixar mesmo ser humilhada, não deixar mesmo ser desrespeitada. O mínimo de desrespeito corta, porque isso adoece. Eu sou a prova viva que adoece. Entendeu? Então a gente pode muito mais do que a gente imagina. Tudo tem porquê, tudo é válido. Aliás, tudo é permitido por Deus, né? Com certeza, é só a gente saber usar. Exatamente. Não fica viciado em nada. Se permita diversas experiências, mas assim, tudo tem um porquê, tudo tem uma utilidade. Principalmente se nós formos intencionais. Gente, vamos mudar, né? Vamos ficar bem. Vamos ficar bem, vamos dançar em cima da mesa, sei lá. Vou até mandar um super beijo pra doutora Júlia. E ela cuida com muito amor, com muito carinho. Então ela tava aqui, daqui a pouco ela tava lá, e ela tava olhando um, olhando o outro. E aí tudo que você faz, quando você faz o que você gosta, é diferente. Eu tenho, na frente de casa tem um jardim que eu tenho lá rosa amarela, eu tenho branca, tenho vermelha, tenho várias cores ali. Essa rosa amarela minha, há uns 15 dias atrás, fiz até um videozinho, ela deu 30 botões. Olha. Se você não tá bem na sua vida sexual, você não tá bem mais o quê? Você sabe, Tati, que as pessoas falam assim pra mim, Joyce, qual é a porcentagem de coisas que acabam o casamento? A gente sabe que a parte financeira é uma parte bem importante, mas eu ainda acho que 80% é essa intimidade. Porque se você não tem intimidade, cara, o dinheiro, ok, precisa, mas a intimidade, nossa, não tem. Então eu trabalhava muito, era um dia a dia muito corrido, né? Vida de profissional de saúde, que trabalha bastante. Com certeza. Então eu lembro que eu tava lá deitada fazendo o exame e eu já pensei, nossa, deu alguma coisa muito ruim nesse exame, porque tem a cabinezinha lá, né, Tati, que fica vendo as imagens e entrava um, entrava outro, entrava mais um e todo mundo parecia que, né, procurava alguma coisa, que via alguma coisa. E eu falava, nossa, deu alguma coisa, né? Que é o nosso Oscar do Podcast Podcast. Gostaria que você guardasse com muito carinho essa plaquinha, com muito amor. Muito olha. E os desafios para as famílias atípicas hoje é? Maior desafio, vai. Eu acho que é ser inserido na sociedade, o básico. Eles são invisíveis. Para muito setor, para o emprego, para a educação. Mais importante do que a aparência, do que a sedução, do que a academia, é cuidar da sua saúde sexual. E a nossa saúde sexual não é apenas, né, o tesão lá na hora. Se eu tenho tesão, tá tudo bem? Não. É a conexão com o seu parceiro, né? A conexão consigo mesmo, né, Tati? Tem que estar bem consigo mesmo. Exatamente. Gente, pergunta básica. Por isso que eu falo que terapia é excelente, porque te ensina a fazer perguntas.